Olá, está começando o Espaço Universitário, um programa que reúne produções dos estudantes de jornalismo da Unicinos. Aqui você encontra documentários e grandes reportagens que retratam fatos e histórias de personagens da vida real. Fique com a gente! Histórias de superação em grandes tragédias. Esse é o foco do documentário O Céu dos Girassóis, feito por estudantes da disciplina Projeto Experimental em Telejornalismo. A produção mostra o exemplo de uma mãe que busca sentido na vida após perder a filha no incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em janeiro de 2013. E saiba como estão vivendo os familiares de vítimas do acidente da TAM, anos depois da tragédia. É o que vamos conferir agora. A Fernanda era uma menina bem centrada, ela tinha objetivos, né? E ela sempre correu atrás, né, do que ela queria. E ela sempre já dizia que ela queria ser veterinária, tanto fosse se ela tivesse para Santa Maria, para o Pará, para Minas, como ela tinha se inscrito lá também, né? Daí, sexta, às 5 horas, ela me ligou e perguntou se eu tinha número de veterinário para ela fazer durante as férias um estágio, né? Aí eu procurei os números e passei para ela, né? Aí eu disse assim que sábado eu ia ligar para ela. Ela disse: mãe, sábado eu preciso trabalhar o dia todo na TecVet, vai ter seleção de novos candidatos, né? Então a gente ficou-se de falar domingo, né? Foi difícil. Domingo de manhã eles ligaram para cá avisando, né? Ninguém sabia direito onde ela estava, né? Os colegas dela estavam procurando ela, dizendo que tinha dado uma tragédia em Santa Maria e que a Fernanda estava na boate, né? E que ninguém estava achando ela. Eu já não tinha esperança quando eu saí de casa. Alguma coisa já me dizia que não tinha volta. O luto é crucial diante da vivência da morte de alguém, especialmente alguém próximo, alguém amado. A pessoa tem que se reorganizar e passar a viver com a ausência daquela pessoa que ela perdeu. Numa primeira etapa, muitas vezes, acontece uma espécie de negação. A pessoa vive aquilo, ela sabe que aquilo aconteceu, mas ela utiliza um mecanismo psicológico de defesa que a gente chama de negação. Aconteceu, mas é como se não tivesse acontecido. Então tu vai ouvir de uma pessoa que sofreu uma perda a seguinte frase: eu tenho a impressão que ele ou ela vai chegar a qualquer momento. Vem muitas vezes também um momento de raiva importante, as pessoas ficam muito revoltadas, com muita raiva, com muita revolta, e faz parte do processo. Até que vem uma outra etapa depois de aceitação. A maioria das pessoas consegue passar por isso e por todas essas etapas. Não foi uma perda de fórum íntimo, que eu digo no sentido assim, ó, a família perdeu. Sofreu a família, os vizinhos, os amigos mais próximos. Foi uma perda no horário nobre de televisão. Foi uma perda pública. Quantas pessoas morrem no dia a dia, a gente não fica sabendo. O meu irmão e mais outras 198 pessoas morreram, e o Brasil inteiro e boa parte, o mundo,
viu fotos deles, viu o nome deles. Nós éramos uma família de 7 irmãos, 7 homens. E hoje era um número ímpar, e hoje esse número é par. Não é um número completo para nós, não, ficou faltando um pedaço. Com ele não tinha meio termo, né? Ele era capaz de arregimentar o mundo e fazer uma baita de uma festa. Ao mesmo tempo ele era o primeiro a largar tudo que estava fazendo para ajudar alguém. Nós éramos irmãos, nós éramos amigos, nós ríamos juntos, nós conversávamos quase todos os dias, nós brigávamos muito, como todos os bons irmãos. Assim, aquela noite foi a pior noite das nossas vidas. O meu marido para mim, era o número 1, né? Porque ele foi meu primeiro amor, meu primeiro namorado, meu primeiro tudo, né? Eu tinha 15 anos, ele tinha 20. E então nós fomos acompanhando a nossa idade juntos. E planejávamos ficar velhinhos juntos, né? O que não nos foi permitido. Sou muito alegre, um paizão muito brincalhão. A gente, quando era criança, ele gostava muito de filmar, de fotografar. Todas as coisas que a gente fazia, qualquer bobagemzinha, botava uma roupa, pai, nós vamos brincar de desfile agora, tu tem que nos filmar. Ele ia lá, pegava a filmadora, já filmava, achava aquilo o máximo. E a gente ficava se sentindo que alguém estava dando importância para nós. Isso é uma lembrança que a gente tem e que é bem bacana. O que a gente guarda muito dele é do pai companheiro que ele sempre foi. O que eu costumo dizer é que é uma pena, é uma dor, é uma saudade muito grande ter perdido ele no momento que a gente perdeu. Muitos momentos assim que a gente quer partilhar e que não pode, porque foi numa fase muito precoce da nossa vida, numa transação, né, de infância para adolescência, e assim que ele faleceu foi outra transação, porque a gente passou meio que da adolescência já para uma fase de maturidade mais avançada, nos obrigando a amadurecer. Mas o que eu costumo dizer assim, ele foi cedo, dói, saudade, muita, mas a gente só sente dor e saudade porque foi maravilhoso. Num encontro aqui com o ministro Nelson, da época, ministro da Defesa Nelson Jobim, aqui no Palácio Piratini, a governadora Ieda Cruz, eu faço questão de mencionar o nome dela, ela olhou para nós assim, quem é que representa vocês? Vocês têm uma associação? Nós temos? Não. Pois então vocês vão ter que criar uma. Enquanto vocês não tiverem uma pessoa jurídica e com alguém presidindo, ninguém poderá falar por ninguém. Aí nós nos demos conta que tínhamos que criar uma associação. E aí começamos, em outubro de 2007 nasceu a Favitan, a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da TAM, JJ 3054. Eu acho que essas associações, elas funcionam como uma espécie de grupo de autoajuda, né? Que é uma estratégia de atendimento, de ajuda que existe para várias situações, e que nesses casos é algo que é benéfico, me parece, porque além de ser um dispositivo que ajuda as pessoas a se organizarem e tratarem de questões práticas e de providências de ordem jurídica, de ordem legal, que elas têm que tomar, que vêm como consequência da perda. Os primeiros tempos são completamente diferentes, muda tudo na tua vida. A tua vida dá uma viravolta, né? Eu perdi o Porto Seguro, eu costumo dizer, o meu barco ficou à deriva naquela noite, né? E é muito difícil tu recomeçar. Então eu acho que é muito mais triste a gente ser órfão de pais vivos, né? Como a gente vê muita relação de pai e filho, mãe e filho, enfim, que às vezes não se acertam por motivo ou outro. Parece que às vezes a gente pensa, nossa, mas como é que nasceu, né, naquela família que parece que é tão avesso, o pai não se fecha com o filho, a mãe não se fecha com o filho. Então eu acho que o período que ele esteve aqui foi completo, como se tivesse sido por uma vida toda. Antes de perder o meu pai, às vezes eu pensava, nossa, eu acho que se um dia o meu pai e minha mãe morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Acho que eu vou morrer também. Acho que é impossível tu viver sem a tua família. E aí tu vê que tu recebe aquela notícia, mas alguma coisa continua te empurrando ali, não, vamos, e tu vai, aquela dor tá ali, mas alguma coisa dentro, uma força diferente, que eu não sei explicar o que é, mas que os outros também sentiram isso,
Não sei se é uma força divina, se é uma força espiritual, se é uma força interior. Eu não sei explicar o que é, mas é uma força que vem de dentro, que no decorrer dos dias te faz sobreviver e lutar para tu conseguir viver ainda. Algumas coisas que de repente a Favitan fez que são muito importantes e estão em andamento, né? Primeiro, foi convencer a TAM e a própria Prefeitura de São Paulo que a TAM doasse aquele espaço onde aconteceu o acidente em São Paulo para que fosse criada uma praça, e hoje está lá a Praça Memorial 17 de Julho, embora a grande primeira homenagem oficial realmente às vítimas está aqui, ó, é o Largo da Vida, né, onde tem a placa alusiva ao acidente, tem aquela figueira que é a co-irmã de uma amoreira que há no local do acidente. Então, a associação ela foi muito importante no sentido da troca de experiência. Um vendo a dor do outro acabava se fortalecendo. Uma mãe que era um pouco mais forte, ou um pai, ou um irmão, ele acabava apoiando aquele que era mais frágil. Aquele que era forte ficava mais forte ainda. Aquele que era frágil ia se fortalecendo. E do Favitan a gente se tornou uma família, o que é muito bom, né? Que só na família é que tu encontra apoio. Então a Favitan foi a nossa outra família, né? Que foi uma família fantástica, que, né? A gente conheceu gente de vários estados. Não foi o melhor momento, né? Mas foi as amizades boas que se fizeram na dor. Mas chorar é importante, eu acho que alivia, que coloca pra fora. Eu acho que engolir o sofrimento te causa mais angústia, eu acho que é pior, mas tem gente que não consegue colocar pra fora, então se tem vontade de chorar, tem que chorar. Se tem vontade de dar um grito, dá. Se tem vontade de sair correndo, fazer uma caminhada, pega e faz. Que são coisas que às vezes o corpo tá pedindo e é bom fazer para tentar aliviar. Com o tempo, a dor ela vai ficando diferente. Se eu tenho um conselho para dar, e quem sou eu para dar conselhos, mas eu acho que para quem perde alguém muito querido, fale da pessoa. Não deixa de falar, não fica assim, ai, não vamos falar para não tocar no assunto. Toca, pelo amor de Deus, essa pessoa foi tão importante. Não precisa falar da tragédia. Fala das coisas boas que aquela pessoa fazia. Tenha lembranças. Poxa, ele gostava tanto desse filme, ele gostava tanto desse livro, ele gostava tanto dessa música, né? Nossa, como era bom quando cozinhava para nós. Nossa, como era bom quando ele dizia que a minha comida estava maravilhosa. Então, lembrar das coisas boas, não deixar de falar da pessoa nunca. Eu acho que falar, né, ajuda a gente a amenizar a saudade. Um dia um clarão roubou nossas flores. Luz intensa que inesperada ofuscou a vida e deixou o árido nosso jardim. Foram-se a rosa, o lírio, a azaleia, o jasmim. Sumiram besouros, borboletas, abelhas. Nenhum ramo, nenhuma pétala restou. Mas a noite e o dia deram voltas, e o mundo girou para um outro dia, para uma nova criação, um recomeço, brilhantes e reluzentes como estrelas, em um eterno e magnífico céu de girassóis.